Ei, pessoal! Hoje eu quero deixar mais uma dica para que você continue aprendendo em casa. Vem comigo! Ei, pessoal, tudo bem? Passando hoje para deixar uma dica super legal e muito simples para a gente trabalhar a tabuada de multiplicação. A gente sabe que até pelo processo que ocorreu esse ano, a gente ficou fora da escola e às vezes a criança não teve o contato devido com o material concreto para que ela compreendesse a operação de multiplicação. Então hoje eu vou ensinar um experimento muito simples, mas que vai ajudar a criança a compreender o que é realmente a multiplicação. Então, para isso, você vai precisar de uma canetinha, pode ser de qualquer cor, tesoura e um papel. Pode ser papel colorido, pode ser papel craft, pode ser papelão, pode ser o papel que você tiver. Eu vou fazer com esse papel amarelo aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é dividir em pequenos pedaços. Pode ser círculo, pode ser quadrado, pode ser a forma que você quiser. Se você quiser fazer para cada tabuada em uma forma diferente, por exemplo, a tabuada de 1 no círculo, a tabuada de 2 no quadrado, a tabuada de 3 no coração, fique à vontade. Isso também pode ser feito, tá? Vai depender aí da criatividade de cada um de vocês. Eu vou pegar essa folha e eu vou dobrar em quadrados, que é o mais simples. Então, eu vou dobrar aqui ao meio. O tamanho também de cada peça vai depender aí do tamanho que você quer fazer, tá? Só sugiro que não faça muito pequeno, porque é o material que a criança vai manipular e quanto menor, né, mais chance de estragar e fica também, né, meio legível às vezes. Você pode cortar do tamanho aí que você quiser. Vou cortar mais ou menos desse tamanho. Se você quiser passar aquela fita larga, transparente por cima, depois de pronto também fica muito bom, porque ajuda na durabilidade, né? Se for um material que a criança for utilizar muito, costuma amassar, sujar, então ajuda a proteger. Vou tirar as beiradinhas aqui, ó. Eu só dobrei a folha ao meio 2 vezes, cortei tiras e agora eu vou cortar uma beiradinha aqui e uma beiradinha aqui, e aí ele vai ficar as fichinhas, tá? Então, aqui já tem 4, 8. Vou cortar só mais algumas aqui. Ok. Se a gente precisar de mais, eu recorto. Então, olha só. Nós vamos fazer aqui a tabuada de 2. Então, eu vou fazer aqui várias vezes o número 2. Ó, 2, 2, 2. Você vai repetir várias vezes isso aí. Então, observem. Eu fiz aqui 2 vezes 1, 2 vezes o 2, 3 vezes o 2, 4 vezes o 2 e 5 vezes o 2. Quando você for fazer a primeira vez, seria interessante que você fizesse com todos. O 2, uma vez. O 2, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, ao todo, você teria que fazer 54 fichinhas, com o mesmo número repetido. Eu aconselho que apenas na primeira, né, você pode escolher, por exemplo, 2 e fazer essas 54 fichinhas com o número 2. As demais, você pode fazer apenas 10, que vai dar certinho. Essa seria para a criança realmente compreender qual é a lógica que nós estamos utilizando, ok? Então, vamos lá. Você vai trabalhar com a criança o seguinte. Quantas fichinhas eu tenho aqui? Apenas uma. Então, eu repeti o 2 uma vez. Isto é a mesma coisa de 2 vezes 1 ou uma vez o 2, tá? Então, isso você vai conversar com a criança e você pode pegar uma folha e ir escrevendo essa informação para que a criança perceba que esta fichinha é a mesma coisa desta fichinha, ok? Depois, você vai pegar e vai falar com a criança. 2 vezes 2. Quantas
quantas vezes eu tenho a fichinha 2? 2 vezes, ó. 1, 2. Eu tenho 2 fichinhas do 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 2. E aí, você pode pegar um papelzinho e escrever 2 vezes o 2. Depois, você vai pegar a fichinha e vai colocar agora quantas vezes? 1, 2, 3. E aí você vai perguntar para a criança, quantas fichinhas você pegou? Aí ela vai te falar, 3 fichinhas. E qual o número que estava na fichinha? O número 2. Então, você tem 3 vezes o 2. E aí, você vai fazendo isso com a criança para que ela perceba em termos de quantidade que quando eu falo 2 vezes 2, nada mais é do que o 2 repetido 2 vezes. Para que ela entenda que quando eu falo 3 vezes o 2, nada mais é que o 2 repetido 3 vezes. E você vai brincar com a criança disso. A princípio, se você quiser, você pode fazer só com os números, para que a criança visualize, e depois inserir as fichinhas com o fato de multiplicação. Isso vai estimular a criança, né, a querer manipular o material e vai ajudá-la nessa compreensão, que a gente sabe que às vezes é difícil quando a criança não visualiza. E aí ela fica tentando memorizar a tabuada e não consegue. E isso vai transportar a operação de multiplicação para o concreto. A criança vai ver de forma mais real o que é multiplicar um número por 2. Então, aí você vai falar, são 5 vezes o 2. A criança vai ter que vir pegar 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você explorar bastante essa questão da quantidade que o número é repetido, aí sim nós vamos passar para a operação e depois nós vamos passar para o resultado dessa operação. Porque aí depois que ela já tiver compreendido isso, e aí você vai fazer com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, até o 9, com 10 também, se você quiser. Você vai fazer isso com todos os números, de 1 a 10. E, como eu disse, você pode ter apenas 10 fichinhas de cada número. Não precisa de ser um monte de fichinhas de cada um. Eu estou dizendo que o primeiro que você trabalhar é importante para a criança conseguir visualizar o todo. Que aí ela vai colocar uma vez, vai colocar o 2, sem precisar ficar desmontando o que ela já montou. E aí, após fazer isso, a gente passa para o fato escrito e depois nós vamos trabalhar com o resultado. Você vai ter várias fichinhas com resultados, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. E a criança vai fazer essas operações. Ela vai colocar lá. Você vai falar para ela 2 vezes o 2. Aí ela vai colocar 2 vezes o número 2. E aí você vai falar, e qual que é a operação então? Aí ela vai colocar lá 2 vezes o 2. E depois que ela já tiver dominado isso, você vai falar, então quantos são 2 vezes o 2? Aí você vai trabalhar o resultado, que 2 vezes o 2 é a mesma coisa de eu contar 2 mais 2. E aí eu sei que 2 mais 2 são 4. Então, o 2 duas vezes é igual a 4. E você vai trabalhando isso, né? É interessante a gente sempre começar dos fatos menores, que vai dar um valor menor, que vai ser mais fácil para a criança fazer a operação mental. E também não limite a criança, desde que ela opere realmente no concreto, que ela conte nos dedos. O interessante é que, à medida que ela for compreendendo o processo, a gente vai tirando a parte concreta, né, para ficar só a parte abstrata. Mas, a princípio, trabalhem bastante com elas esse concreto, deixa ela contar no dedo, pegue lápis para que ela conte e faça essa manipulação. Pegue aqui 2 lápis, aqui ela coloque mais 2 lápis.
para que ela realmente construa isso no concreto, para que depois ela chegue no abstrato. E é interessante, pessoal, que tem muitas crianças que estão terminando o segundo ano, terminando o primeiro ano, terminando o terceiro ano e que ainda não dominaram a quantidade. Ela, às vezes, não sabe nem falar realmente o nome dos números. Pode ser que ela veja aqui, fale que é 22, né? E ela olha aqui e ela não saiba, né, dizer que isso é um número 4. Então, é importante que você, à medida que vai trabalhando isso, você trabalhe mesmo, que é o 2. Quanto que é o 2? São 2. 1, 2. Pegue outros objetos, conte 2, para que ela faça essa assimilação. Isso vai ajudar muito no processo de desenvolvimento dela. Eu espero ter ajudado com a dica. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.